Começando mais um Vem com a Suprema, hoje a gente vai conversar com a doutora Patrícia Boechat. Nosso assunto vai ser meditação e medicina. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar falando desse assunto que me é tão importante no momento. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Lembrando que você pode acompanhar o programa de hoje pelo YouTube da Rádio Cidade, tá? Já segue aí, já fica por dentro de todas as novidades com Vem com a Suprema. Patrícia, para a gente começar o programa, eu queria que você contasse para a gente como que começou a sua história com a Suprema. Eu sou professora na Suprema desde 2008. Minha mãe é professora na Suprema também. E quando eu dou aula na Suprema, na verdade, desde o primeiro curso, primeira turma de medicina que teve. Então, todos os médicos que se formaram pela Suprema até hoje foram meus alunos. Meu Deus, isso é muito legal. Passaram pelas suas mãos. Passaram. Que coisa, gente. E eu sou gastropediatra, mas a docência me pegou e eu já dei aula em outras faculdades também, mas quando a medicina chegou na pediatria, eu fui convidada para incluir, né, fazer parte do time, e estou lá desde 2008 com muito orgulho, amo o meu ofício, amo trabalhar lá, e é muito bacana. E hoje, qual que é a sua atuação na Suprema atualmente? Eu sou professora no 9º período, trabalho no internato, e trabalho com os meninos no estágio, que é a época onde eles estão mais na prática. Então, eu oriento os meninos nas consultas ambulatoriais de gastropediatria. A gente atende os pacientes do SUS, né, que são encaminhados da rede e que chegam lá para o HMTJ. Então, os meninos, sob minha orientação, aprendem aí as coisas sobre gastropediatria. Interessante. A gente estava conversando aqui, né, antes do programa começar, e você estava contando para a gente que, além da Suprema, você faz outro tipo de atendimento, né, de meditação. E como que você consegue juntar tudo isso, Patrícia? Essa parte, né, de professora, medicina e também meditação, que é o tema de hoje. Sim, exatamente. Começou assim, eu sou meditadora já há muitos anos, eu medito há uns 8 anos. E de uns anos para cá eu comecei a ficar muito curiosa para entender o que estava acontecendo no meu corpo e por que eu tinha melhorado em várias áreas da minha vida. E resolvi estudar. E eu comecei a fazer, né, cursos. Atualmente eu sou instrutora de Mindfulness, formada pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Estou terminando um curso também de formação de instrutores de meditação para a área da saúde, no Hospital Sírio-Libanês. E a meditação, como entrou na minha vida, melhorando a minha vida, eu quis espalhar isso. E, na verdade, eu comecei a fazer os grupos dentro da Suprema. Olha, foi lá que tudo começou, então? Que tudo começou. Eu já meditava, comecei a estudar e comecei a aplicar com os alunos do internato. E como que foi essa recepção dos alunos? Na verdade, foi uma demanda deles na época. Foi no ano passado, em 2024. Eu era coordenadora do internato e os meninos, de uma forma muito natural, Paty, ensina pra gente algumas coisas de meditação, a gente está muito ansioso, final de curso, provas de residência. E eu montei um grupo de meditação, inicialmente com 15 estudantes, e aí eu criei um projeto que hoje se chama Projeto Diástole. Esse nome vem das fases do nosso ciclo do coração. O nosso coração se contrai em sístole e ele se relaxa em diástole. E aí isso tem a ver com a prática da meditação, Patrícia? Tem a ver com a prática da meditação, porque a meditação, na verdade, as pessoas acham que meditação é para a gente ficar calmo, mas meditação é muito mais do que para a gente ficar calmo, é para a gente se sentir presente no agora. Quanto mais a gente fica presente no nosso momento, menos a gente fica ansioso, menos a gente fica remoendo os nossos pensamentos, que nos levam muitas das vezes a uma depressão. Então, a meditação, ela quer colocar a gente vivendo o momento presente, no agora, e é isso que eu tenho ajudado os meninos lá na Suprema, fora da Suprema também, mas dentro da Suprema a gente tem um trabalho muito bacana com os estudantes do último ano. Que bacana. E aí, como que você enxerga, tanto na sua vida, quanto na vida, né, dos alunos que você está passando, né, fazendo esse curso, como que você enxerga essa mudança da prática da meditação, né, na melhora da sua vida acadêmica, profissional e também dos alunos? Sim.
Eu acho que a meditação, ela tira a gente desse estado automático que a gente está vivendo, né? No mundo, que a gente acorda, toma café, pega o trânsito e vai e volta. Quando você vê o seu dia passou, você está cansado, não sabe nem o que você fez. E aí a prática, a hora que a gente pega para descansar, a gente pega um celular, fica rolando o feed de rede social e achando que isso é descanso, mas isso é mais estímulo para o nosso cérebro. Então, a prática da meditação, ela vem nesse lugar de ensinar para a gente que os nossos momentos de pausa, eles são muito importantes. Para o nosso corpo se recarregar, para o nosso corpo voltar a conseguir agir da melhor maneira possível. Então, a meditação entra, né, nessa questão. E dentro da medicina, a meditação entra como tratamento para várias causas. Por exemplo, a gente já tem muitos artigos publicados dos benefícios da meditação para pacientes com dores crônicas. Olha. É um resultado incrível que a gente tem. E outras questões também, né? A gente tem prevenção de estresse e ajuda no comportamento de pessoas muito ansiosas. Então, é uma questão, hoje em dia, científica mesmo. A gente tem muitos trabalhos. Isso é interessante você pontuar, porque a meditação, na minha visão, hoje em dia, ainda tem muito tabu, né? Assim, de que é complicado para muita gente parar, sentar e, como você mesmo disse, viver aquele momento. E a partir disso, desses estudos, de realmente colocar em prática, dá para ir mudando essa visão, né, Patrícia? Sim. O que você acha que tem que fazer mais ainda para essa prática realmente atingir o maior número de pessoas? Eu acho que as pessoas estão começando devagar a enxergar, eu vejo isso. Os mais jovens já têm essa preocupação um pouco maior com relação à qualidade de vida, com relação aos momentos de descanso, mas principalmente para nós que somos médicos, nós somos submetidos a uma pressão muito grande de ter que estar sempre produzindo, e eu acho que a partir do momento que a gente vai entendendo a meditação como uma ciência e não só como uma questão religiosa, porque não é isso, é ciência, da mesma forma como a gente pratica atividade física e a gente come direito, os nossos momentos de pausa, eles entram na nossa qualidade de vida e na nossa prevenção de várias doenças, até de doenças cardiovasculares e de Alzheimer. A meditação tem feita da forma adequada, da forma correta, ela tem esse intuito de levar a gente também à prevenção de várias doenças. Bacana. E falando da medicina realmente, né? O que você acha que o aluno, né, ou o profissional mesmo, médico, a partir desse momento de meditação, dessa prática, como que ele vai vivendo essa rotina? Como que ele vai tendo uma melhora na rotina a partir da meditação? Eu acho que a partir do momento em que a gente entende essa nossa necessidade de parar, porque o que acontece hoje em dia? A gente está vendo aí os índices de burnout, por exemplo, nos médicos, eles são muito maiores do que na população em geral. Médicos têm muito mais burnout, muito mais questão de afastamentos. O índice de suicídio dentro de médicos ainda é muito grande por todas as pressões que a medicina leva, né, a todas as pessoas. E a partir do momento em que a gente consegue enxergar a meditação como uma forma de recuperação, de resetar o corpo e recomeçar, a gente começa a colocar isso na rotina de uma forma mais tranquila. E olha, gente, bastam 12 minutos por dia de uma prática de respiração consciente para a gente já ter inúmeros benefícios, inclusive na nossa atenção. Então, 12 minutos. 12 minutos por dia. A gente pode começar com 3 minutos por dia. Você parar entre uma consulta e outra, por exemplo, e fazer 10 respirações conscientes, já é melhor do que nada. Legal. Então, mas com 12 minutos, as evidências científicas já mostram para a gente os benefícios. Que bacana. E aí, realmente, esse momento de estabelecer uma conexão com a cabeça, com o corpo e viver o presente. 12 minutos vivendo o presente. Exatamente. E eu acho que não só naquele momento em que a gente está lá parado respirando, mas coisas muito simples. Por exemplo, às vezes a gente senta para almoçar e coloca um celular na frente. Você está fazendo 2 coisas e não está fazendo nenhuma direito. Então, fazer uma coisa de cada vez, tá?
almoçando, vai só almoçar. Tá brincando com seu filho, vai só brincar com seu filho. Tá lavando louça, vai só lavar a louça. Tá tomando banho, toma um banho, sentindo a água caindo no corpo, prestando atenção no que está acontecendo. Usa o final de semana, às vezes, para ir num lugar onde tem a natureza, tira o sapato, caminha um pouco, sentindo a grama nos pés. Tudo isso são coisas que a gente chama de momentos de atenção plena, que é o que tem a ver com a mindfulness, que são os benefícios que a gente vai tendo de viver uma vida mais focada no nosso presente. E é exatamente o que você estava falando antes, né? Às vezes, com esse monte de coisa que a gente vai vivendo tudo junto, e com o celular, e brincando, e fazendo isso, fazendo aquilo, às vezes chega no final do dia, a gente não lembra de nada, não aproveitou nada. Teve tanta oportunidade. Quantas vezes a gente pega, às vezes, um caminho errado, você quer ir para um lugar e pega aquele caminho que você está sempre acostumado a fazer. E é bacana, né, Patrícia, que assim, o nosso foco foi falar sobre medicina, mas essas práticas servem para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo profissional, todo estudante, todo mundo que está acompanhando a gente. Para criança, né? Eu sou professora numa escola de ensino fundamental também. Eu dou aula para crianças de 10 e 11 anos, numa escola de ensino fundamental. Então, assim, para crianças, para gestantes é super bacana. Para adultos, né? Mulheres em época de menopausa, que é uma época super desafiadora. Então, a gente tem benefícios relatados em todas as faixas etárias. Bacana. Aproveitando que a gente está falando dessas dicas, né? Você já deu algumas dicas. Muitas pessoas emendaram o feriado, estão viajando, estão aproveitando, ou estão em casa mesmo descansando. Qual que é a sua dica para quem está nesse momento e está precisando dar essa pausa, dessa descansada, para aproveitar hoje, sexta-feira, sábado e domingo? Então, acho que uma das grandes dicas vai passear num lugar de natureza. Essa talvez seja a maior dica. Às vezes a gente está num tempo de folga e gasta o nosso tempo de folga no shopping, onde está cheio de estímulo, cheio de barulho, estímulo de compra. Então, uma dica para o feriado, preciosíssima, é passear na natureza. Aproveita que em Juiz de Fora tem tanto lugar bacana, né? Verdade. Tira o sapato, dá uma caminhada, sente, escuta, senta um tempo lá na natureza, fecha os seus olhos e fica prestando atenção nos barulhos que estão acontecendo. E respira conscientemente, sentindo o seu ar entrando e seu ar saindo. Acho que essa já é uma dica maravilhosa. Muito bom. E como você disse, né, tempos pequenininhos que a gente vai construindo, né? Exatamente. 12 minutos, você falou. 12 minutos a gente fica aqui passando o celular. 12 minutos é menos tempo do que os 50 de atividade física, né? É verdade. Não que a gente não tenha que fazer, tá, gente? É os 50 de atividade física mais os 12 de meditação. Muito bom. Mas é isso. Patrícia, para a gente fechar o Vem com a Suprema dessa sexta-feira, como que você enxerga o futuro, tanto da meditação e dessa prática mindfulness, né, que você falou? Sim. Como que você enxerga esse futuro? Eu acho que isso cada vez mais está na nossa pauta e vai cada vez mais, esse assunto da saúde mental está em voga, porque a gente chegou num determinado ponto onde a gente precisa fazer um caminho de volta. Então, a gente já tem, a partir do ano que vem, a NR1 do trabalho, que as empresas vão ter que cuidar das questões de saúde mental de seus funcionários. A gente teve agora uma publicação recente das novas diretrizes do curso de medicina, que incluem, em uma das diretrizes, diz que o médico deve ser responsável pelo seu autocuidado. Então, os cursos de medicina também vão ter que cuidar mais ainda, né? Na Suprema a gente faz isso de forma brilhante, mas os cursos vão ter que continuar cuidando muito dessa questão da saúde mental do estudante de medicina, para que ele saia da faculdade como um médico apto a praticar o autocuidado. Muito bom. E ter essa integração, né, da meditação, da medicina. Sim. E com certeza outros estudos ainda vão surgir por aí, né, Patrícia, para comprovar ainda mais todas as publicações estão só aumentando e eu sou muito feliz de ter esse espaço também na Suprema, né? Ano que vem eu estou entrando com um projeto de extensão, onde a gente vai ter meditação também para os funcionários, para os professores. Então, a gente vai colocar todo mundo para respirar. Muito bom. Botar realmente em prática, todo mundo fazendo essa pausa e vivendo o momento. Exatamente. Né? Maravilhoso. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal falar desse assunto. Foi ótimo. E que você siga aí essas dicas da Patrícia nesse feriado e final de semana. Para você acompanhar, saber mais novidades da Suprema, acesse as redes sociais, @EuSouSuprema e também o site suprema.edu.br. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigada. Vem com a Suprema, volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã.